Hoje eu vim contar pra vocês o que eu escrevo na minha agenda quando algum aluno se machuca, quando eu quero pedir alguma coisa pros pais e o que eu escrevo em dia comum. Pra começar, eu usava agenda física e agora eu estou no meu primeiro ano usando a agenda digital. Então, se você já usa a agenda digital, me ajuda aqui, porque eu acho ela, assim, muito mais difícil. Eu não sei se é porque a minha agenda, eu só posso finalizar ela praticamente faltando 15 minutos pra saída. E aí fica aquele momento corrido, porque eu tenho 2 trocas de fralda, então a primeira é antes do lanche, a segunda é ali no horário da saída. Então eu preciso esperar todo mundo estar trocado para poder responder se evacuou ou não, se precisou de banho ou não. E na agenda de papel, eu também não lembro, porque também era na hora da saída. Eu acho que eu é que tô embolada mesmo. Vamos lá. Quando algum aluno meu se machuca, geralmente eu gosto de saber o que aconteceu. Eu não gosto de deixar eles sozinhos, porque eu sempre tenho que saber o que aconteceu, em qual momento e por que a criança caiu. Então vamos lá, eu vou ver aqui um dia que algum aluno meu se machucou, que eu mandei bilhete. Vamos lá. Quando eles se machucam, eu já falei que eu sei tudo, né? Se eu não sei, eu pergunto pra minha auxiliar ou pra quem tava com ela no momento, caso eu tenha ido no banheiro. Eles se machucam, eu escrevo a seguinte frase: querida família, enquanto estávamos no parquinho, caso tenha acontecido no parquinho, tá? Daí você coloca onde foi. Nosso príncipe ou nossa princesa foi subir no escorrego de maneira errada e acabou se machucando. Conversamos com ele, fomos até lá para tirá-lo, mas nesse meio tempo ele acabou escorregando errado e machucando o bracinho. Pegamos, lavamos com sabão e água corrente e colocamos gelo. Ele não chorou, ficou tudo bem. Conversamos com ele e ele não repetiu mais essa maneira de escorregar no escorrega do parque. Ficou tudo bem, beijinhos, tia Manu. Eu boto sempre assim, uma coisa que eu explique como foi, sucinta e também como a gente resolveu. Eu acho que bilhete na agenda, ele é tipo uma redação do Enem. A gente precisa calcular ali todas as palavras que a gente vai colocar certinha para que nada dê errado e precisa ter início, meio e fim. Precisa estar lá, como aconteceu, o que a gente fez durante aquilo e como que a gente resolveu aquele problema. É tipo uma redação do Enem mesmo. Todas as vezes que eu sigo esses 3 passos, dá tudo certo. Sempre explico onde a gente estava, o que aconteceu, por que ele caiu e eu não consegui fazer nada. Preciso sempre responder. Porque se ele tava no escorrego e eu tava tipo na portaria do parquinho e eu fui chamar a atenção e fui chegando e ele caiu, esse foi o tempo que ele caiu que eu não consegui ajudar, entendeu? A gente tem que resolver, tem que responder porque a gente não conseguiu ajudar. Qual foi ali o contratempo que fez com que a criança caísse e a gente não conseguisse fazer nada. Sempre tem que responder, porque senão aí fica um espacinho aberto que parece que a gente só olhou e não fez nada. Porque quando a gente explica, não, a gente chamou a atenção, mas ao se aproximar, não deu tempo e ele acabou. Aí a mãe entende que a gente estava observando, que a gente viu que estava errado, que a gente chamou a atenção, que a gente estava se aproximando e aí a criança caiu. Entendeu? É assim que eu faço. E quando eu vou escrever um bilhete que eu quero pedir alguma coisa para os pais para realizar a atividade, sempre que a gente pede para realizar alguma atividade. Então, quando eu quero realizar alguma atividade, eu coloco queridos pais ou senhor responsável, aí fica a critério de vocês, para realizar a atividade tal, ou então se for alguma data comemorativa, está chegando a Páscoa e para realizar uma atividade lúdica, gostaria que vocês me ajudassem enviando uma casca de ovo furadinha sem a gema e higienizada no próximo dia tal, que será uma quarta-feira. Aí você coloca ali todas as especificidades do que você quer, como que você quer. E no final eu sempre agradeço. Agradeço a contribuição e parceria de todos vocês para a elaboração de nossas atividades. Beijinhos, tia Manu. Porque aí a gente pede explicando o que a gente vai fazer e vocês não podem esquecer desses detalhes. Não pode esquecer se
for alguma garrafa PET, não pode esquecer de pedir para higienizar. É claro que às vezes tem mães e pais que são corridos, não vão conseguir higienizar. Mas aí, se você tem uma turma de 20 e 18 higienizaram e 2 não conseguiu, a gente consegue ali rapidinho higienizar só 2 do que higienizar de toda a turma, sabe? Vamos fazer uma atividade de comida Vamos fazer uma atividade com comidas para poder fazer a experimentação do paladar. Não esquece de pedir, se for pedir frutinhas cortadas e frutinhas descascadas. Não esquece de pedir, se for alguma coisa, uma coisa... Toda vez que você for pedir comida específica, você sempre sinaliza para a mãe mandar o lanche do aluno mesmo assim. O aluno que ele já é acostumado. Porque se naquele piquenique, naquela proposta que você fez, o seu aluno não aderir ao alimento, ele não vai ficar sem ter o que lanchar. E eu sempre fico preocupada com isso, porque às vezes a gente pensa numa atividade, fica super eufórica, empolgada, e pode ser que a criança não aceite, sabe? E aí a gente tem que ter ali o escape do lanchinho que ele está acostumado. Claro que ele vai participar, ele vai ver os alunos, mas você pode deixar o dele ali separado e também sugerir o da atividade que você está fazendo. Mas nunca esqueça de pedir o da criança, mesmo que já tenha algum evento de lanchinho, ou de comida, ou de piquenique, de experimentações, tá? E todas as vezes que as mães mandam um bilhete falando alguma coisa fofinha, ai tia, fico muito feliz que você é professora do meu aluno, você é professora do meu filho, vejo sua dedicação, parabéns, essa profissão deveria ser mais valorizada, então toma aqui um chocolate pra alegrar seu dia, Eu respondo de uma maneira fofinha. Eu acho que esse bilhete é o bilhete mais fácil que a gente consegue responder do que quando alguma criança se machuca ou quando a gente vai pedir alguma coisa. E outra coisa que eu ia falar com vocês, quando a criança se machuca, que a gente sinaliza na agenda, a gente não está exclusa de falar no portão não, tá? A gente sempre tem que colocar na agenda e no portão, e falar no portão. Porque às vezes acontece da avó ir buscar, mas quem lê a agenda e responder é o pai e a mãe. E aí às vezes a avó, naquele momento ali que entregou o neto, esqueceu de falar, e aí você vai, como é que a mãe vai saber o que aconteceu? Então você precisa sinalizar no portão e escrever na agenda. Não faça só um ou outro, porque pode ser que dê ruim e a gente não quer que dê ruim pra você, né, Pro? Então é isso. Essas são as formas que eu faço os bilhetinhos geralmente. Eu fiz a festa do vermelho e compartilhei com vocês lá o bilhete que eu mandei, porque toda vez também que a gente vai pedir alguma coisa, a gente precisa dar ao pai a responsabilidade dele participar sim, porque vai ser uma coisa que vai fazer muito bem pro filho dele. Então a gente tem que dizer ali o que ele vai estar desenvolvendo com aquilo, qual a importância dessa atividade, qual a importância dele participar. Você pode colocar ali também que é muito importante para a convivência com os amigos, que é muito importante ali para ir desenvolvendo a fala, porque ele vai ver que o amigo tá comendo a mesma coisa e ele vai falar, ué, você tá comendo igual o meu, então você tá estimulando o seu aluno a estimular aí a oralidade dele. Então são várias coisas acarretadas. Se a gente vai colocar lá, boa tarde, mamãe, preciso de 2 maçãs para amanhã. A mãe, não vou entender. E esses bilhetes de pedir coisa, por favor, meninas, peçam uma semana antes. Ou se você esqueceu uma semana antes, pede na segunda pra sexta. Não pede pra dia seguinte, porque geralmente as mães ficam muito chateadas com isso. Porque a gente sabe que a gente tá numa era moderna, tem muitas mães que trabalham, tem muitas mães que são mães solo. Então, às vezes, a criança estuda à tarde. Aí você pede à tarde pro dia seguinte, aí a mãe só vai ver à noite, e aí ela não consegue. E às vezes as mães querem participar, mas por causa desse tempo curtinho, ela não consegue, e aí ela fica frustrada, e aí ela não quer mandar o filho pra escola naquele dia, porque ela acha que ela foi uma péssima mãe, porque ela não conseguiu. Então, gente, não façam isso, por favor. Peçam com uma semana aí de prazo pra todo mundo conseguir participar. Isso é uma dinâmica legal e tá tudo certo com todo mundo, tá, meninas? Essas foram as minhas dicas pra vocês do que escrever na agenda. Eu tinha pavor, gente, de escrever agenda. Toda vez que eu tinha que escrever alguma coisa, eu ia correndo pra minha coordenadora e ela me ajudava, e foi por isso que eu aprendi tudo, tá? Então é isso, beijos.